Se você quer ter vitória, se você quer ser uma pessoa que anda sendo dirigida pelo Espírito Santo, tendo cada vez mais vitória na sua vida, tendo a bênção do Senhor na sua vida, eu queria colocar aqui um versículo depois, que nós vamos ver 3 pontos que a gente deve ter cuidado na nossa vida. Amém? Então vamos lá em Efésios 2, 1 a 3. Eu vou falar aqui sobre os 3 inimigos do homem. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Vamos ver aqui no versículo 1, você pode ver claramente, no 2, aliás, desculpa. Você vê claramente nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem. Notaram isso? Costumavam viver no passado, sem Jesus, sem o príncipe do poder do ar, diabo. Então, o inimigo, ele era o príncipe do poder do ar sobre a nossa vida antes de conhecermos Jesus. E o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, que é Satanás, né? Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo o quê? As vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então a gente vê 3 pontos aí importantes que a gente precisa estar observando na nossa vida. Será que eu estou andando ainda segundo o mundo? Será que eu estou andando ainda fazendo a vontade do diabo, que é a desobediência? Ou será que eu estou andando também segundo a vontade da minha carne? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 coisas. Primeiro, quando ele fala em mundo, o que é o mundo? Quando a Bíblia fala sobre mundo, ele quer falar sobre a esfera do mal que opera em nosso mundo sobre o domínio de Satanás. Então, o que é o mundo? O mundo, quando ele fala, é quando a gente vive de acordo com os ensinamentos que são fora da palavra de Deus. Quem ensina coisas fora da palavra de Deus é o diabo. O diabo é quem reina, ele quer reinar no mundo. E ele realmente reinou depois do pecado. Então a gente precisa observar qual a maneira que eu estou vivendo. Será que eu estou vivendo de acordo com o que o mundo ensina ou de acordo com a palavra de Deus? Então vamos ver esse versículo, 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Continua? O que é que continua no 16? Por favor. Não, então deixa aí mesmo. Então, 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou amamos a Deus, ou ou amamos a Deus e nos preocupamos em agradá-lo, ou amamos o mundo e andamos segundo os ensinamentos do mundo, procurando agradar as pessoas. Gente, infelizmente, muitas vezes a gente está mais preocupado com o que as pessoas estão pensando da gente lá fora do que com o que Deus está pensando. Por que que muitas vezes eu não agrado a Deus, não faço a vontade de Deus? Porque eu quero agradar aos homens. Então é uma coisa que a gente tem que observar. Como é que eu tenho andado? Eu tenho andado de acordo com o que o mundo ensina lá fora para não ser diferente? Ou
de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus? Então, o que é que o mundo ensina muitas vezes lá fora? Muitas coisas que não estão na palavra de Deus. A mentira, a fofoca, a maledicência, o sexo livre. Então, a gente tem visto muitas coisas que têm influenciado a nossa vida. E a gente não quer ser diferente lá fora. Mas se você ama a Deus, se o teu coração é de Deus, você precisa observar. Eu estou sendo luz lá fora, ou eu estou me igualando os ensinamentos lá de fora? Então é bom a gente observar qual tem sido o meu comportamento diante de pessoas que são contra a palavra de Deus. Qual tem sido o meu comportamento diante de pessoas que, coitados, nem conhecem a Deus. E muitas vezes vivem da maneira que vivem porque não conhecem a Deus. E eu estou me igualando àquela pessoa quando eu conheço um Deus verdadeiro. Um Deus que é poderoso, um Deus que transforma vidas. Então, eu tenho que observar isso. Ou eu sou verdadeiramente cristão. Então, vamos observar isso. A gente precisa observar. Eu queria ler outro versículo. Lucas 9, 25. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo. É uma coisa que você precisa observar. Quando eu estou lá fora, eu estou andando igual como eles andam. Mas será que eu estou bem? Será que eu tenho crescido na minha vida? Será que eu tenho agradado a Deus da maneira que eu estou vivendo? Gente, a nossa visão tem que ser visão de futuro. Muitas vezes a gente quer viver o aqui e agora. E muitas vezes a gente faz coisas aqui e agora que se arrepende para o resto da vida. Então a gente não pode andar de acordo com o que o mundo ensina. O mundo está precisando de pessoas que sejam luzes. Que pessoas que venham trazer esperança. Eles não têm esperança. Muitas vezes, eles chamam a gente de diferente, não, esse negócio de Deus, esse negócio de Bíblia. Mas quando eles estão precisando, eles vão procurar quem? Eles procuram aquela pessoa que tem convicção. Aquela pessoa que é feliz, sem fazer coisas que o mundo ensina para ser feliz. Porque a nossa felicidade não é momentânea. A nossa felicidade é porque Deus está conosco e Ele nos faz feliz. A nossa felicidade é estar na presença de Deus. Não há coisa melhor do que você se sentir amado por Deus, cuidado por Deus. Isso não tira, ninguém tira de dentro de nós. Então, tenha convicção do amor de Deus na tua vida. Não vá trocar esse amor por um amor do mundo. Por coisas que são momentâneas. Deus é eterno. E nós temos que viver de olho na eternidade. Não no que está aqui. Porque a Bíblia diz assim, que o mundo passa, o mundo vai passar. Mas eu vou permanecer eternamente. Então vamos olhar o que é eterno. Não fique olhando as coisas passageiras, não fique desejando as coisas passageiras que vão te levar para um fim de morte. Pessoas matando outras pessoas. Pessoas fazendo mal. Isso vem de onde? Vem do diabo. E a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Como é que a gente dá lugar ao diabo? Tendo medo dele. Fazendo o que ele gosta. É ou não é? A Bíblia diz aqui, né? Vamos ler aqui o versículo. 1 Pedro 5:8. Ele diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda onde? Ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele não é leão.
A Bíblia diz o quê? Ele ruge como leão. Mas ele não tem mais a força. Ele só faz barulho. Sabe por quê que ele só faz barulho? Porque Jesus Cristo, quando veio à terra, a Bíblia diz que ele destruiu as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. O diabo reinou na vida das pessoas. Reinou. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quando o diabo tentou a Eva, o que foi que aconteceu? Eva desobedeceu a Deus. Foi ou não foi? Então houve o que? A desobediência. E através da desobediência entrou o pecado. Então o diabo reinou. Por quê? Porque foi dado entrada para ele. E somente alguém que não tivesse pecado poderia destruir as obras do diabo. Então, por que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Porque Jesus Cristo deixou a sua glória, ele é Deus, e ele deixou a sua glória e veio como homem. Ele veio com a natureza humana. Mas pelo fato dele ser Deus, ele não pecou. A primeira coisa que Jesus fez, sabe o que foi? Obedecer ao Pai. Onde foi que o homem pecou? Através da desobediência. Mas Jesus obedeceu a Deus. Ele diz assim, não por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez servo, para que nós conhecêssemos a verdade, para que nós conhecêssemos a Deus, para que nós nos ligássemos a Deus novamente. Por isso que Jesus é o único caminho, porque o que tirou o homem do caminho de Deus foi a desobediência. Por isso que o diabo não quer que você obedeça a palavra de Deus. Porque ele é a mentira, ele não é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus Cristo foi o único que nos ligou a Deus. Então, foi através do sangue de Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Vamos ver 1 João 3, 8 a 9. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. O diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Destruir as obras do diabo. Glória a Deus, dê um glória, porque o diabo hoje ele não reina mais. Então, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Eu estou falando aqui do diabo, mas eu não estou dando glória para ele não, viu? Por quê? Porque ele já foi destruído. Através do sangue de Jesus ali naquela cruz. Gente, um sacrifício do sangue de Jesus foi para te salvar. Foi para te tirar do domínio do diabo. Então, se você tem Jesus Cristo, se o sangue de Jesus está sobre a tua vida, não tenha medo do diabo. Eu gosto de citar um exemplo. Às vezes a gente... Eu não vou perguntar quem tem esse medo, né? Mas às vezes a gente está no avião, aí entra uma pessoa, fala, meu Deus, essa pessoa é macumbeira mesmo que tem mesmo pacto com o diabo. Ai, será que esse avião vai cair? Será que você pensa assim? Vai cair não. Sabe por quê? Porque o que há em você é maior do que o que há no mundo. Porque você é lavada com o sangue de Cristo, a tua vida está na mão do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele tomou do diabo a chave da morte e do inferno. Quem
dita a sua vida, quem tem o controle da sua vida é Jesus. Não tenha medo de chegar num canto e dizer assim, não, está fazendo macumba aí para não sei o que. Ai, não, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Então o que a gente precisa é o quê? A gente precisa estar olhando. Será que eu estou dando brecha? Mesmo assim, a Bíblia diz, sabe o quê? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, quem reina na nossa vida é Jesus. Dê um glória a Deus. Quem reina na sua vida é Jesus. Quem está acima de todas as coisas é Jesus. Se aposse disso. Eu quero que aqui nesta manhã é que você saiba quem você é em Cristo. Que você é um canal de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. E a outra coisa, que eu acho que é a mais importante, é a nossa carne. Gente, Deus ele é muito educado. Ele não é como o diabo que toma as pessoas, não. Ele espera você deixar ou não. Então, o que é que acontece? Eu tenho a autorresponsabilidade de mim mesma. Então, às vezes, eu faço uma escolha, vamos supor, que não é boa, e depois eu sofro as consequências da minha escolha. Mas, mesmo assim, Deus vai lá, Deus te dá livramento, Deus te chama, Deus te livra do mal. Deus é lindo demais. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, a gente precisa decidir. Eu preciso decidir. Preciso decidir, eu quero estar com Jesus ou eu não quero estar com Jesus. Vamos ver aqui. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O que é essa cobiça da carne? Eu quero falar da cobiça da carne. É o desejo descontrolado da minha carne. Mas isso não pode acontecer comigo. Por quê? Porque eu tenho hoje Jesus Cristo na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é o quê? É domínio próprio. Então eu vejo, infelizmente, muitas pessoas. Vamos lá, em Gálatas 6, 7 a 8. É melhor a gente ler esse. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Então, assim, quem é que escolhe? Sou eu. Eu escolho, ou eu semeio para a minha carne, ou eu semeio para o meu Espírito. Então, é uma escolha minha. Eu sou responsável. E aí nós vemos claramente o que colhemos quando investimos na nossa carne. Precisamos fazer morrer a nossa velha natureza. Porque o que é que luta comigo? Não, a minha vontade é essa, mas a vontade de Deus é essa. Mas eu vou fazer essa mesmo? A decisão é nossa. Vamos ler aqui Colossenses 3, 5 a 10. Colossenses 3, 5 a 10. Eu quero botar bastante Bíblia aqui para vocês. Está no coração de vocês. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão. Quem faz morrer? O que é que ele está dizendo? Assim façam morrer. Sou eu. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é idolatria. Continuando. É por causa dessas coisas que vem o quê? A ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Continuando. As quais vocês praticaram no passado, quando eu não conhecia Cristo.
quando costumava viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Abandonem ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então, a gente está vendo aqui, tem mais um? Tem. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Eu gosto muito de Tiago 1:21, você pode botar Tiago 1:21. Tiago 1:21, ele diz assim, despojando-vos de todo acúmulo de maldade e maledicência, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-las. O que é que ele está dizendo aí? Eu preciso colocar para fora tudo aquilo que não vem de Deus, que era do meu passado. Eu preciso viver o quê? Uma nova vida. Através de que? Da palavra de Deus. Muitas vezes eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus e tal, mas eu não vou me aprofundar, eu não me aprofundo. E apenas a palavra de Deus é que ela limpa. A Bíblia ali diz assim, para salvar, é salvar o quê? A sua alma. A gente muitas vezes tem coisas passadas, tem traumas passados, e a gente deixa ali, vai deixando ali. E através da palavra de Deus, você começa a ver quem você é em Deus. Não viva do seu passado, o seu passado já morreu. O que você era antes, Jesus já levou ali na cruz. Viva agora na palavra de Deus, conheça a verdade, viva nessa verdade. Jesus te deu a chance de viver uma vida nova. E nós precisamos ter essa vida nova. Então entrega totalmente, deixa sair a impureza. Quando a gente pega um copo, se ele tiver areia, como é que eu faço para que essa areia saia? E o copo fique limpo? Eu jogo água. À medida que eu vou jogando água, o que é que acontece? A areia vai saindo, daqui a pouco o copo está limpo. Da mesma maneira, se você não regar a sua alma da palavra de Deus, as coisas vão ficando lá dentro. E à medida que eu vou lendo a palavra de Deus, à medida que eu vou me enchendo da palavra de Deus, o que é que acontece? Aquilo que está ruim dentro de mim, os traumas passados, tudo aquilo que o diabo tenta me enganar. Porque ele tenta enganar, tenta jogar acusação na sua vida. Mas à medida que você vai lendo a palavra de Deus, à medida que você vai buscando a Deus, o que é que acontece? Você vai ficando limpo. Não é uma coisa forçada. Você vai amando a Deus, que você vai escutando a voz de Deus. Deus vai tirando aquelas coisas que não agradam, vai te deixando livre. Isso é liberdade. Isso não é prisão. Prisão é quando você não consegue se controlar porque você é viciado numa bebida. Prisão é quando você não consegue se controlar porque você é viciado num cigarro. Prisão é quando você não consegue se controlar porque você tem que fazer sexo. Gente, isso é prisão. O diabo quer aprisionar as pessoas. Mas Jesus, ele veio nos dar vida. E ele veio nos dar liberdade. A liberdade só é através de Jesus, porque a gente faz por amor, a gente faz feliz. Isso é que é liberdade. E eu queria ler também esse texto, porque muitas vezes a gente conhece Jesus, aceita Jesus, mas a gente não tem o processo de deixar morrer a nossa carne. Vamos ver aqui o que é que ele fala aqui. João 12, isso o próprio Jesus falando. João 12, 24 a 25. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará o que ele? Só. Mas se morrer, dará muito fruto. Você quer frutificar? Deixa morrer a tua natureza velha. Aí você vai frutificar, você vai ser feliz. E aí eu queria ler também Romanos 8, 13 e 14.
Romanos 8, 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que é que acontece? Morrerão. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É pelo Espírito. Por isso que o Espírito age de acordo com a palavra de Deus. Quando eu tenho a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, sabe o que é que acontece? O Espírito Santo vivifica essa palavra em mim. Então, às vezes você diz assim, eu não cresço, eu não entendo a Bíblia. Pede o Espírito Santo que Ele te ensina. Quando você for ler a Bíblia, diz assim, Espírito Santo, fala comigo. E aí é diferente. Você começa a ler a palavra de Deus e o Espírito Santo vai falando contigo. E aquele momento é tão bom, que você nem imagina. O que é que vai acontecer depois dali? Você vai ter vitória, você vai ter direção do Espírito Santo. Você não vai fazer a coisa errada porque o Espírito Santo te mostra que aquilo ali está errado. Você precisa fazer as coisas certas. Glória a Deus, aleluia. E por último eu queria falar sobre renova a nossa mente com as verdades de Deus. Romanos 12, pode ser o 2 logo. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não se conforme com esse mundo. Renova a tua mente com a palavra de Deus. O povo de Israel, eles saíram do Egito. Né? Moisés fez todo aquele livramento, tirou. Lá no Egito eles eram escravos. Mas eles saíram do Egito porque Deus tinha dito que ia dar uma terra que mandava leite e mel para eles. Só que quando eles saíram do Egito, lá no deserto eles murmuravam, eles reclamavam. E aí Deus não deixou que eles entrassem na terra prometida, porque eles não enxergavam a liberdade deles. Eles continuaram agindo como escravos. Pensando no Egito, como era bom lá no Egito. A comida do Egito, lá a gente comia isso, aquilo outro. E não agradecia a Deus, porque ia entrar numa terra que mandava leite e mel. Muitas vezes, nós aceitamos a Jesus. Nós temos Jesus como nosso Senhor, Salvador. Mas estamos murmurando. Estamos nos lembrando do passado. Estamos reclamando. E eu digo uma coisa para você. Todo dia agradeça a Deus pela sua vida. Porque sabe o que aconteceu com a tua vida? Você que conheceu Jesus como teu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas. E nos colocou no reino do Filho do seu amor. Gente, você tem garantia de vida eterna através de Jesus Cristo. Você não morre e fica debaixo da terra, não. Você vai para a glória eternamente. A Bíblia diz que o mundo passa. Tudo aqui vai passar. Daqui um dia, que Deus o livre, você pode morrer. E aí? Você tem investido aonde? Nesse mundo? Ou você tem investido na tua vida eterna? Então nós precisamos renovar nossa mente. Gente, esse mundo aqui é pouca coisa. O tempo que a gente passa aqui é muito pouco, comparado com a vida eterna que Deus tem para a nossa vida. Então invista naquilo que vai te encher cada vez mais de esperança. Invista naquilo que vai te garantir vida eterna. Você quer ou não quer, existe. Existe a vida eterna. E Jesus diz que Ele é a própria vida eterna. Então você tem um dos tesouros mais preciosos desse mundo, que é Jesus. Jesus na tua vida. Glorifica a Deus todo dia.
Você tem braço, tem perna, tem olho, tem fôlego de vida. Você tem muito para glorificar o Senhor. Muito. Deixa de murmurar, começa a agradecer a Deus, começa a dizer que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa cheia de sabedoria, cheia de Deus, que o sangue de Jesus te lavou de todo pecado, você não é mais pecador, você foi resgatado do império das trevas, você é uma pessoa de Deus, você pertence a Deus, você tem a proteção do Senhor na tua vida. Não tem coisa melhor, gente, isso. Começa a mudar a tua mente, começa a mudar a tua mente. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo, ele dizia que a alegria do Senhor é a nossa força. É por causa das circunstâncias? Não. Mesmo nas circunstâncias adversas, nós podemos ter paz. Nós podemos ter alegria, porque nós temos a convicção que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé. E eu queria agora que você meditasse. Como eu tenho agido diante dessas 3 áreas? Como eu tenho agido? Será que eu tenho renovado a minha mente? Será que eu tenho buscado a palavra de Deus? Será que eu tenho buscado a presença de Deus na minha vida? Será que eu tenho experimentado da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse. E começa a pedir a Deus, começa a pedir o Espírito Santo, para Ele renovar a tua mente, para Ele te dar desejo de ler a palavra de Deus. Pai, nesse momento, Senhor, queremos colocar, Senhor, cada vida aqui diante de Ti. Ó Deus, Tu amas cada um, Senhor, cada um é especial para Ti, Pai. E, Senhor, muito obrigada, Pai, porque eles estão aqui nessa manhã, porque eles querem mais de Ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo, sondando cada coração, sondando cada vida, sondando cada mente nessa manhã. Ó Deus, que eles possam, Senhor, não sair daqui do mesmo jeito que eles vieram, mas que eles possam ter uma visão, meu Deus, uma visão espiritual, uma visão, Senhor, daquilo que Tu queres fazer em cada um aqui, Pai. Ó Deus, dá segurança, Senhor, a cada um. Tira todo o temor, Senhor. Tira tudo que tem desanimado, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, essas vidas sendo renovadas por Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, vitória nessas vidas, Pai. Eu declaro, meu Deus, a bênção do Senhor sobre cada um. O anjo do Senhor protegendo cada um, que eles possam ver, Senhor, quantas vezes Tu tens livrado eles da morte. Quantas vezes Tu tens livrado eles, Senhor, daquilo que é mal, Pai. Senhor, guarda cada um. Que eles possam enxergar, meu Deus, o reino espiritual, porque é mais real do que o reino natural, Pai. Ó Deus, eu quero Te pedir a Tua bênção por cada vida aqui, Senhor. Que o coração deles, ó Deus, possa estar aberto, Senhor, aquilo que Tu queres fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.